Pessoal, boa noite. O pessoal tá me ouvindo aí no fundo? Vocês me perdoam, eu estou um pouquinho cansado. Aliás, eu estou muito cansado, dá para ver pela aparência. Eu trabalhei a semana inteira viajando e não deu nem para vir no centro semana passada, então estou um pouquinho cansado, então vocês me desculpem pela minha voz também. A linha de raciocínio pode ficar um pouquinho devagar, mas tenho certeza que nós vamos chegar no nosso intuito, que é aprender um pouquinho mais acerca da vida, do espiritismo, dessa doutrina maravilhosa, dos espíritos que nos circundam, de tudo que acontece no nosso dia a dia, de certo, de errado, para que a gente possa entender, se sintonizar e saber o que esses nossos irmãos espirituais querem conosco, né? Aqui no planeta Terra. Porque todos nós sabemos que nós não estamos aqui por acaso, né? Nós temos as nossas profissões, advogados, médicos, jornalistas, donas de casa, que eu acho que tem bastante donas de casa aqui, né? Quem que é dona de casa, levanta a mão. Ih, só tem 3, 4. Mas quem manda na casa somos nós, homens, né? Mas quem lava a louça, também é dona de casa, não é assim, uma vez por semana? Então, além disso, dos trabalhos paralelos, profissionalizantes, nós estamos aqui por um motivo muito lógico, que é o nosso adiantamento moral e espiritual, né? Todos nós reencarnamos, temos vidas sucessivas, né? Temos milhares de anos, o espírito, né? Porque o espírito é imortal. Nós estamos aqui no planeta Terra numa missão, e a missão é nós, né? A nossa reforma íntima, a gente se melhorar, a gente compreender um pouquinho o que Deus, Jesus, a espiritualidade quer conosco aqui na Terra. Tem muita gente que vive e não sabe por que vive, acorda, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de estudar, não tem vontade de viver. Ou seja, não encontra um motivo na vida para que ela seja uma vida atrativa, uma vida legal, uma vida que tenha uma expectativa, né? Que tenha aquela luz no fim do túnel. Muita gente apenas vive a vida, né? Almoça, dorme, vê lá as suas novelas, né? Que agora vai começar outra novela, que beleza, né? Graças a Deus acabou o Salve Jorge. E é assim. E nós, por incrível que pareça, nós não somos assim, né? Como seja, um mandruvá que vai lá, só come, defeca, né? Desculpa o palavreado, e fica nesse círculo. Nós estamos aqui em processo de evolução. Até por isso que nós temos experimentado muito essa coisa do doce, do azedo, né? Que é a dor, a alegria. Então tudo isso tem um motivo final, um resultado final, que é a nossa elevação moral e espiritual, que é o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. Só que muitas coisas têm acontecido, e em particular aqui na cidade de Barretos, para que a gente possa pegar um exemplo mais perto de nós, esse fim de semana passado teve um irmão que ele adentrou uma residência para praticar um assalto. O pessoal da casa reagiu, uma pessoa foi esfaqueada e o outro irmão foi tentar ajudar, foi esfaqueado. Ou seja, 2 pessoas foram esfaqueadas. Ladrão adentrou a residência, né, para praticar o roubo e tirou 2 vidas. Nós não sabemos acerca da espiritualidade, do espiritismo. Nós sabemos que nós não podemos julgar jamais, né? Tanto quem praticou o crime como quem foi a vítima. Até porque nós não sabemos a lei de causa e efeito que envolve tudo isso. Então, para as pessoas leigas que de repente julgam isso, é difícil entender. Por isso que o espiritismo, essa doutrina maravilhosa, através do estudo, nós vamos entender um pouquinho das coisas, por que acontece, né? Se de repente a pessoa está adquirindo uma nova dívida para a sua vida futura, ou para esta vida mesmo, ou de repente está reparando dívidas do passado. Como que nós vamos saber disto? Estudando, frequentando palestras espíritas, as aulas espíritas, frequentando as reuniões espíritas. Nós vamos entender, vamos ter um feeling maior para poder diferenciar o certo e o errado dentro dessa doutrina espírita. E, infelizmente, foram tiradas 2 vidas, esses 2 irmãos desencarnaram de uma mesma família, e a gente fica pensando, poxa, o que motiva uma pessoa
a fazer uma atrocidade tão grande dessa, né, Somar? A fazer uma maldade dessa, esfaquear uma pessoa referente a roubar uma televisão ou um dinheiro. O que passa na cabeça deste marginal, vamos dizer assim, que praticou esse delito, né? Como que é o coração? O que essa pessoa vivenciou desde o seu nascimento até aquele exato momento para que ele agisse com tamanha brutalidade contra esses dois irmãos, né? Então é aquela história. Tudo acontece a partir da raiz, da família, dos pais, do irmão. É o que nós sempre falamos aqui, a família é a base de tudo. Mas, graças a Deus, o Espiritismo está difundindo, né, barreiras, está sendo mais divulgada, mais pessoas estão simpatizando com essa doutrina maravilhosa que nos explica de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Assim nós vamos entendendo um pouquinho essas atrocidades e, para ir um pouquinho mais íntimo, né, nós vamos entendendo por que nós sofremos muito no dia a dia, com dificuldades. Às vezes temos aquela distúrbio bipolar, né, que às vezes a gente está triste, no momento a gente está alegre, e a gente nunca entende o porquê disso. Na verdade, todos nós, somos médiuns, somos sensitivos, né? Só que algumas pessoas têm a sensibilidade um pouquinho mais alavancada, um pouquinho mais forçada. E como nós estamos no meio de irmãos mais desencarnados que encarnados, muitas das vezes esses irmãos, quando estavam encarnados, eles não tinham nenhuma informação acerca de religiosidade alguma. Ou seja, eles não tinham um berço acerca de religiosidade alguma. Mas, de repente, frequentava uma igreja, frequentava uma assembleia, enfim. Só que nunca se apegou a estudar, a entender aquilo que Jesus veio, né, nos dizer aqui. Porque muitas pessoas dizem, e vai chegar Corpus Christi, né, tá para chegar aí, o pessoal faz aquele tapete, a coisa mais linda, e o pessoal passa em cima, e que maravilha, que coisa mais linda, né, todo mundo lá demonstrando a sua fé, fica uma coisa linda, maravilhosa, realmente. Mas aquelas pessoas sabem o que elas estão fazendo? Nós sabemos qual que é o nosso compromisso conosco mesmo e com Deus e Jesus, que as pessoas dizem que Jesus veio morrer na cruz por nós, né? Jesus veio morrer na cruz por nós. Mas será que era preciso ele morrer? Morrer, igual diz o Tiririca? Será que era preciso ele morrer? Né? Bom, creio eu, no meu entender, que não era preciso ele morrer. Ele não veio para morrer para nos libertar do pecado. Ou seja, ele veio para dar o seu exemplo, o seu veredito, o seu exemplo para que a gente possa seguir aquele exemplo que ele demonstrou. Muitos irmãos naquela época o seguiam, né? E seguiam ele por quê? Porque ele tinha muitas coisas maravilhosas a ensinar. Um espírito super desenvolvido de luz maravilhosa. Então ele tinha muito a acrescentar para cada um dos seus seguidores. É como a doutrina espírita. Cada dia chega um irmãozinho novo, por exemplo, aqui na casa, né? E vão seguindo essa doutrina, vão estudando, vão se simpatizando, vão se sentindo confortados, né? Vão se sentindo aliviados, apesar que no primeiro instante é uma realidade muito impactante para a pessoa de repente ouvir um espírito dando comunicação aqui. A pessoa não vai entender. Por isso que a segunda-feira, que é o dia que nós estamos hoje, é de extrema importância para que a gente possa entender essa doutrina. Depois disso, ter uma orientação para um estudo específico, e esse estudo específico libertar você dessas amarras que você cresceu acreditando até agora. Então, na verdade, Jesus Cristo veio para nos ensinar, nos dar o seu exemplo. Assim como existem várias outras pessoas, seja na nossa família, seja no nosso bairro, na nossa cidade, que são exemplos de pessoas. E nem por isso são pessoas, autoridades que têm cargos afamados, que são políticos grandiosos, ou são autoridades, ou são cantores, ídolos, né? Mas são pessoas de uma virtude maravilhosa. Vocês querem que eu cite um nome? Ela está aqui, Dona Cida, é super tímida. É um exemplo que está há mais de 60 anos aqui na casa, né? Tem um trabalho maravilhoso. É um exemplo que nós temos que seguir, né? Existem vários outros exemplos maravilhosos.
Pessoas que deixam a sua casa, vêm de motinha. Tem irmãos que vêm de bicicleta, tem irmãos que vêm a pé. Cadê o quebra-galho? Quebra-galho você vem a pé aqui. Tem irmãos que vêm de cidade de fora, de estado de fora, tudo para casa. Porque é a fé, é aquela força de vontade. Como se diz, não tem desculpa para nada na vida. Se a gente quiser fazer algo, se a gente quiser se melhorar, se a gente quiser fazer uma reforma íntima, se a gente quiser ser a melhor pessoa do mundo, para nós mesmos e para as outras pessoas, nós podemos ser. É só a gente querer. Mas nós temos muitas coisinhas na nossa cabeça, muitos vícios. É a televisão, é a novela, é isso, é aquilo, é a vida do vizinho, é a vida de cicrano e assim por diante. Nós vamos esquecendo de nós, daquilo que nós viemos aprender aqui na vida. Por isso que nós sofremos tanto, porque nós vamos em caminhos errados, sabe? A gente fala que Deus e Jesus na oração, né? Oh meu Deus, me oriente, ilumine o meu caminho. Mas Ele ilumina o seu caminho, mas você quer ir pelo escuro, né? Muita gente diz aquele ditado, o proibido é mais gostoso. Tá bom, você tem o proibido que é gostoso, mas depois você vai ter a consequência do proibido. Tudo tem um preço na vida. Então se você puder, ao máximo na sua vida, transitar dentro de um caminho que vai expandir horizontes, que vai te levar a lugares maravilhosos, que bom, você vai sofrer menos. Você vai encontrar as dificuldades, mas essas dificuldades são dificuldades normais, de empecilho que você ainda não entende. De repente acontece alguma coisa que serve para o seu amadurecimento na sua vida, e de repente você não entende aquilo no primeiro instante, mas você vai compreender depois. Depois de um certo tempo, você vai entender por que aquilo era necessário acontecer na sua vida, para que depois você pudesse se libertar. Tem aqui o meu querido amigo, eu esqueci o nome, me perdoa, o farmacêutico, o Douglas, eu chamava você de Diego, o D eu acertei, o Douglas. O Douglas começou a frequentar a casa aqui, vindo pela nossa querida dentista Ana Cristina, né? Que deixa o sorriso das pessoas mais brilhantes, igual o Pinho Bril. E o que acontece? Ele ficou até chateado porque ele gostou muito. Só que aí nós encontramos na rua, conversando, e falou: poxa, Kleber, eu tô chateado porque eu comecei na casa, começou a melhorar a minha vida, eu comecei a entender as coisas. Só que agora no meu trabalho eu voltei a trabalhar à noite de novo, como que eu faço? E na hora veio um relance, com certeza o irmão inspirou a falar. Eu falei: Douglas, às vezes é para você se resolver primeiro a sua vida, porque depois você vai ter o seu caminho livre para você desfrutar. Não é a sua vida, tudo que você tem que aprender não vai estacionar naquele momento. Você tem muita coisa para viver. Ou seja, nós temos a eternidade para viver. Por mais que a gente morre, desencarne daqui a 30, 40 anos, a sua essência, que é o espírito, ele nunca vai morrer. Ele é eterno, entendeu? Então não vai chegar o fim não existe na verdade, né? Existe o fim de uma fase corpórea, né? A matéria, o seu corpo, a sua casa, o seu veículo físico, vai chegar um determinado momento que ele vai definhar, não vai aguentar, né? Até porque a gente ingere poluição, alimentos orgânicos, além do ódio, a raiva, que também faz mal para o nosso corpo. E isso vai ter um resultado ruim, então as nossas células corporais não aguentam. Vai chegar um momento que nós vamos morrer. E precisamos morrer, né? Desencarnar, para que uma nova história possa acontecer numa nova reencarnação. Então, meu querido Douglas está aqui. Aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Os amigos da casa prepararam o caminho para ele, trabalharam a vida dele, e hoje, graças a Deus, ele tem a oportunidade de vir aqui à noite no centro. Então as coisas acontecem quando tem que acontecer no momento certo. As coisas vão sendo preparadas. Não é ao nosso tempo que as coisas acontecem. O nosso papel nisso tudo é ter fé. Nosso papel nisso tudo é ter fé. A fé o que é? É acreditar na luz no fim do túnel. É que acreditar que amanhã, terça-feira, será melhor que segunda, e que na quarta será melhor que terça. Mas se nós ficarmos lá, sentados na nossa casa, na poltrona, esperando que as coisas caiam do céu, esperando que os espíritos de luz, nossos amigos, vão lá e te levante, pegue no colo: amiguinho, vai lá trabalhar, amiguinho, vai fazer um crochê, amiguinho, vai fazer um bolo de fubá, que a Lili adora fazer bolo de fubá, pro Felipe, pro Fernando e pro nosso amigo que está concentrado ali, né? Então é isso que vai movimentar a sua vida. Como por exemplo,
O Corinthians ganhou do Santos lá, né, por pontos, não sei o quê, no domingo. Quantas pessoas ficaram felizes? Tem alguma interferência? Tem algum atributo? Aquilo inclui alguma coisa na nossa vida? Sabe, como experiência, como maturidade? Tanto é que tinha um monte de gente imatura que estavam brigando lá, né? Pareciam animais irracionais, né? Vamos dizer assim, na verdade. Homens da caverna, né? Brigando por um motivo fútil. Então, mudou alguma coisa na vida de vocês? Me desculpe os corintianos, estou usando de uma forma supérflua, tá? Nada contra nenhum time, não. Isso. Mudou alguma coisa na vida de vocês? O Corinthians ganhou? Hã? Algum dividiu o salário. Algum jogador vai dividir o salário, vai pagar a conta de água e luz? Hein, Lorival? Vai pagar? Você entendeu? Então o que isso é? Nós precisamos disso, as pessoas precisam disso. Inconscientemente elas não notam. Mas tudo isso é uma válvula de escape. É um entretenimento. Para que, naquele momento que você tem aquela difusão, né, que você está naquele momento de estresse, de tensão total, você precisa ter uma válvula de escape para que você possa aguentar. Porque a vida não é fácil. E não é para ser fácil. Porque se fosse fácil, nós não daríamos valor algum. É como, por exemplo, namorado e namorado quando está paquerando, né? Se um é fácil demais, aí já desinteressa. Se um é difícil demais, aí cresce o interesse. É uma coisa louca. A gente não entende, né, como que funciona isso. É um instinto. Nós, querendo ou não, é um instinto primativo. Por isso que nós estamos evoluindo. Por isso que nós estamos crescendo. E precisamos passar por essas dificuldades. Então, isso que acontece. Fórmula 1, jogo de futebol... Os caras agora tem esse negócio, os caras se batendo, né? MMA, os caras se batem para outras pessoas ficarem. São coisas que não acrescentam nada na vida, mas sem querer é uma válvula de escape. É um momento que as pessoas usam para que possam ter um prazer na vida, para que possam aguentar a vida. Mas o problema é que existem vários outros fatores que fazem de você um formador de opinião, que faz de você uma pessoa com conteúdo. Conteúdo que eu digo não é para você dizer aquela pessoa, poxa, aquela pessoa é culta, aquela pessoa é sábia, aquela pessoa sabe. Não, mas para você se aguentar diante do trono, vamos dizer assim, das dificuldades. Para você ser forte perante a vida, perante as dificuldades da vida. Então, muitas dessas pessoas vai chegar uma hora que vai deixar esse fanatismo de tal coisa, de esporte A, esporte B, esporte C. Vai deixar de lado e vai se apegar em outros prazeres, em outros entretenimentos que vai fazer com que a vida da pessoa ganhe mais espaço, moral e espiritualmente. Muitas pessoas se matam, se machucam em virtude dos futebols aí, né, das torcidas, tudo, porque as pessoas não têm algo, não têm um compromisso com nada. Elas não têm um compromisso nem com elas próprias. E nós na vida, nós temos que ter um compromisso com alguma coisa. Seja um compromisso com o trabalho, um compromisso com a pessoa, uma responsabilidade de cuidar desde que seja uma hortinha no final lá no fundo da sua casa. Você tem um compromisso com aquela horta, de você aguar aquela hortinha para que ela possa crescer e gerar alimentos para você, para sua família e outras pessoas. É um compromisso. Por mais fútil e banal que seja isso que eu estou dizendo, né, de você ter uma hortinha no fundo da sua casa, você vai criar um vínculo de responsabilidade com você próprio. Por exemplo, a casa espírita. As pessoas que vêm quase todos os dias e não faltam, elas têm um compromisso com a casa espírita, mas não é com a casa espírita, é com ela própria. A casa espírita... Está evitando às vezes de coisas mais fúteis, né? E que não é nem vai deixar você... Vai fazer com que você vá para o caminho errado, para o caminho que não é legal. Então, o que acontece? As pessoas têm um compromisso que vem, por exemplo, na casa espírita, é um compromisso com elas próprias. Porque isso vai fazendo com que a pessoa vai criando responsabilidade com ela. Vai criando responsabilidade com a outra pessoa. Seja amizade, namoro, casamento, enfim, qualquer status que envolva relacionamento. Você ter um compromisso com outra pessoa é uma forma de você respeitar outra pessoa, se respeitar e ter um compromisso. Compromisso esse que vai gerar responsabilidade, compromisso esse que vai gerar equilíbrio,
né? Você vai estar mais centrado na vida. Você vai ter objetivo na vida. Hoje em dia, quem sabe o que quer da vida, já é uma pessoa assim que tem 70% do caminho já planejado. Você saber o que você quer na sua vida é bom. Porque se você, por exemplo, tem 25 anos e dentro desses 25 anos você deu um estalo e você compreendeu o que é bom para a sua vida, o que você quer se formar, que religião que você quer seguir, o que você quer ser lá na frente, enfim, você vai trabalhar desses 25 anos até a idade que você for alcançar aquilo, você vai começar a se movimentar, você vai criar atividades, você vai trabalhar, você vai buscar subsídios para que você alcance aquele objetivo. Então isso é uma forma de compromisso com você próprio. Você tem um compromisso de se melhorar, de crescer, de buscar aquela luz no fim do túnel. E isso é de primordial na nossa vida, porque senão nós ficamos estacionados. Nós não temos expectativas de vida, nós não temos vontade de viver. E muitas das vezes a gente, nisso tudo que eu estou dizendo, né, para que a gente possa entender qual que é a nossa missão aqui no planeta Terra, a gente se depara com parentes difíceis, com amigos que a gente gosta. Aquele amigo cativa alguma coisa na gente, mas a gente sabe que é difícil manter amizade, mas a gente gosta. Ou de repente uma pessoa no trabalho, que você trabalha com aquela pessoa, mas você está ali porque você tem que ganhar o seu ganha-pão, o seu dinheirinho para o seu ganha-pão. Mas você não suporta aquela pessoa, você tem que estar ali. Nada disso é por acaso. Nada. Nenhuma pessoa que entra na nossa vida, principalmente as pessoas difíceis, que nós não aprovamos, não é por acaso. Essas pessoas, na verdade, são instrumentos de Deus que vão nos ajudar a nos melhorar, a nos auxiliar, a crescermos moralmente e espiritualmente. São essas pessoas difíceis, o irmão difícil, o pai, a relação entre pai e mãe difícil. São nesses resultados, nessas rixas, que nós vamos ter um resultado final. E por que estão assim tão próximos, né? Seja no amor, na família? É porque na vida passada se odiavam demais. E como que vai fazer duas pessoas que se odiam demais, que querem melhorar, né? Mas tem aquela repulsão um do outro? Eles querem melhorar, mas tem a repulsão um do outro. Como que a espiritualidade vai fazer para que essas pessoas possam superar isso e melhorar? Elas vêm como irmãos, como parentes, como amigos, de repente vem como marido e mulher, né? Sucessivamente dá o resultado que se resulta no marido e mulher, na namorada, namorado, nos amigos e assim por diante, para que exista um elo de amor pela proximidade parentesca. E pode acontecer quando é muito difícil, o negócio é muito tinhoso, põe como marido e mulher, né? Porque aí você vai, aquele inimigo do passado, você nem sabe, mas você tá beijando na boca, fechando os olhos, vendo estrelinhas e fazendo juras de amor, né? Aí quando chega lá no plano espiritual, você era assim, aí volta, né? Aquela lembrança espiritual do passado, aí você vai remeter aquilo que eram no passado. Aí você, poxa vida, como eu me superei, beijei o meu inimigo do passado, então eu mereço um troféu, né? Que maravilha. Mas é assim que funciona, é desse jeito que funciona. E nós sabemos disso quando nós estamos discutindo, que de repente aquele irmão, aquela mãe, é algo que nós precisamos resolver aquilo nessa vida, não deixar para outra vida. Nós não temos esse feeling, nós não entendemos. Muitas das vezes nós vamos entender quando nós chegamos na espiritualidade, quando a gente desencarna, né? Que as pessoas falam lá, que chega lá, fala que São Pedro tá lá, né? Lá no portão e fala, o que você fez? Que nem quem já assistiu o filme Alto da Compadecida, né? Lá que o João Grilo chega lá, o João Grilo chega no céu lá e dá aquele rolo todo, né? E ele, vai Nossa Senhora, que não sei o que, e ela vai, né? As pessoas pensam que é assim. E o que acontece? Se a pessoa cresce e passa a vida dela inteira entendendo e, né, acrescentando que seja assim, poxa, o choque de realidade da dor com o doce, da dificuldade com os empecilhos, vai bater numa realidade de uma pessoa que a pessoa ela vai ficar deprimida, vai ficar depressiva. E nisso resulta, quantas pessoas estão no estado de depressão? Porque as pessoas se deparam com a realidade.
elas criam na mentalidade dela um modo de viver que seja assim. Aí ela criou, pô, amanhã terça-feira eu vou querer viver assim. Aí ela chega e acontece tudo ao contrário. Aí ela, ah não, eu queria que fosse assim, por que foi assado? E isso vai gerando uma revolta na pessoa. Ela pensa que ela é excluída, que o mundo inteiro está contra ela, né? Que nada na vida dá certo. Isso já vai gerando uma energia negativa. Uma energia negativa que é como se fosse uma carniça. Os urubus, os espíritos inferiores, trevosos, vão cheirar essa carniça e vão chegar até essa pessoa e vão ficar circundando e vão fazer daquela pessoa uma geradora de energia para ela no plano espiritual. Então, por isso que tudo que acontece na nossa vida aqui, nós temos que ter muita atenção. A todo instante, seja com as pessoas do nosso trabalho, seja com as pessoas da nossa família, nos relacionamentos, porque cada pessoa tem algo a nos ensinar. Vocês já pensaram, se todas as pessoas fossem iguais, se todas as pessoas pensassem iguais, nós nunca, jamais íamos aprender a diferenciar o A do B, do C e do D. Tudo seria A. Não teria graça, não teria um experimento, não teria algo assim que ia assimilar para que a gente pudesse crescer, né? Como, por exemplo, muita gente fala do dinheiro. Ah, o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não sei o quê. Mas o dinheiro é uma forma de equilíbrio, é uma forma de disciplina. O problema é que as pessoas não sabem a forma correta de usar, né? Não sabem como ganhar o seu dinheiro, né? Não sabem como gastar e acham que o seu Deus é o dinheiro. Então, por isso que as pessoas se tornam escravas do dinheiro. Muitas pessoas gostam de trabalhar para ganhar dinheiro, mas não para vivenciar o dinheiro, para se sentirem poderosas, para terem mais e mais dinheiro. Mas na verdade tem aquele dinheiro, eles não vivenciam aquele dinheiro. Por exemplo, sou rico, milionário, eu vou querer sempre ganhar dinheiro, mas eu não vou fazer uma viagem, não vou gastar aquele dinheiro com coisas prazerosas, né? Por exemplo, comer um cupcake lá da... Como é que é o nome, Henrique? Cupcake? Falei certo, Fernanda? Ah, hoje eu falei certo. Comer um cupcake lá que a Fernanda produz junto com o Henrique, entendeu? Fazer uma viagem para Fernando de Noronha, ou para Colômbia aqui no Rio Grande, enfim, são coisas prazerosas. Você não tem que deixar o dinheiro vivenciar você, você tem que vivenciar o dinheiro. Muita gente chega, ganha o seu dinheiro, trabalha, sua, né? Dá aquele duro danado, aí vai no shopping ou numa loja, vê uma roupa legal. Ah, não, essa roupa é muito caro. Nossa, trabalhei tanto para ter essa roupa. Mas para que nós trabalhamos? Nós trabalhamos para isso, para consumir. Em primeiro lugar, para nos alimentar, termos o vestuário, termos a alimentação, né? A nossa residência, um teto, para a gente sobreviver. Para isso que nós trabalhamos. Mas, na realidade, nós nos tornamos escravos do dinheiro, né? Nós nos tornamos escravos do dinheiro. Nós pensamos que nós que controlamos o dinheiro. Ah, vou lá no Bradesco, tem tanto lá na minha... Ah, Bradesco não, porque a fila lá é terrível, né? E funciona só 2 carros. Vamos falar Itaú, Banco do Brasil. Chega lá, nossa, tem tanto na minha conta, não sei o que tal, nossa, que legal. E você vai juntando dinheiro, é como se fosse uma coleção de camisa ou uma coleção de latinha. Você está colecionando dinheiro, você não vivencia, você se torna escravo do dinheiro. E isso gera muitas consequências negativas para você. Vocês já ouviram muito dizer por aí. Tem muita gente que não tem nada, não tem nem onde morar, e é muito mais feliz que uma pessoa que tem tudo. Não pode também, né, que a pessoa não é só guardar, não pode também gastar sem ter, né? Tem muita gente que gasta sem ter, aí é que é duro. É escravo do dinheiro, não deixa de ser escravo do dinheiro. É invertido, né? Tem os que guardam e não gastam. Não deixa de ser escravo do dinheiro. Então, eu estou dizendo tudo isso, fazendo um resumo bem grande, deixa apanhado de tanta coisa que eu falei, para que nós podemos nos abster a entender um pouquinho qual que é o nosso compromisso aqui no planeta Terra. Sabe, se a gente for pensar bem, nascemos, vamos crescendo, e na verdade a gente nasce para morrer. Essa é a verdade, a gente nasce para morrer. Ou melhor, a melhor expressão é desencarnar, mas vamos falar o palavreado popular, né? Porque todo mundo sabe que desencarnar, morrer, não é porque, né? A gente nasce para morrer. Essa é a verdade. Então, nesse período do nascimento até o desencarne, é onde que nós temos que fazer a diferença. Igual existem muitas expressões, não é importante onde você vai chegar, mas o caminho percorrido até onde você vai chegar.
É nesse período que você vai fazer a sua história. É nesse período que você vai adquirir conhecimento, sabedoria, amadurecimento. É neste segmento, neste caminho, que você vai aprender a amar o seu próximo. Na verdade, a única coisa que Jesus Cristo nos pediu foi isso, amar o seu próximo. E existem tantas pessoas que chegam em religiões e falam: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, o seu cabelo tem que ser até no tornozelo, você não pode ouvir funk, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode usar essa roupa. Jesus Cristo pediu isso pra gente. Ele pediu amar ao seu próximo como a si mesmo. Mais nada, mais nada. Nós não temos que ficar colocando vírgula, ponto, reticências em nada. Nós temos que viver. Na dúvida entre religiosidade, qual que é certo, qual que é errado, vá sempre pelo amor. Vá sempre pelo amor. Aquilo que você sinta no seu íntimo, que você esteja fazendo de certo ou errado, consulte a sua consciência. Será que eu estou fazendo uma coisa certa? Será que eu estou fazendo uma coisa errada? É isso que eu devo fazer? É isso que eu quero para a minha vida? Até que ponto eu estou atrapalhando aquela pessoa que eu estou influenciando ela? Será que eu estou influenciando ela pelo lado bom ou pelo lado ruim? É isso que nós temos que pensar. Não existem regras na religião. A religião em si, ela tem que ser uma muleta, um carrinho para nos carregar, uma energia para nos fortalecer, para nos dar sustentação, para a gente passar pelas nossas provas e expiações. Porque esse caminho percorrido até a morte, no período que nós estamos, não vai ser fácil não. Se você veio aqui pensando que tudo vai ser fácil, bonito, não vai. Vai, Terezinha, o que está acontecendo? Caiu? Nós vemos, por exemplo, vou usar as novelas de novo, na televisão, aqueles artistas bonitos, né? Aqueles carão fortão, a moda agora quer deixar a barba assim, os cabelão assim, que parece, né, uma rosca de padaria, aquelas mulheres com corpos esculturais, né, que deixa a gente deprimido. Eu sou feio, assim. Eu chego, vejo os caras assim, eu falo: caraca, velho, o cara é bonito, né? Poxa, eu poderia ter pelo menos um cabelo bom, eu não tenho, mas tudo bem. Mulher bonita, acha o cara bonito? Né? Não. Se foi para ser assim, que seja assim. Mas não temos que ficar deprimido perante a isso. As pessoas que gostam da gente, que nos amam, vão gostar da gente como nós somos, né? As pessoas que não conhecem ainda, um dia se tiver a oportunidade de conhecer e você for uma pessoa espetacular, a pessoa vai gostar de você pelo aquilo que você é, certo? Mas nós nos apegamos a isso. Nós queremos viver a vida do outro. Nós queremos vestir a roupa da delegada Elô, que é um macacão e virou moda. Ou então a calça que é de zebra, que é preto e branco. Mas na loja tem que ser. Ou o tênis colorido, que é o legal da moda. A gente tem que usar aquilo. Então, nós somos influenciados a todo momento. E neste meio que nós somos influenciados, nós esquecemos do nosso íntimo, o que é bom para nós mesmos. Sabe? Aquela base sólida que vai nos sustentar. Porque a vida é entre altos e baixos. Hoje pode estar bom, maravilhoso, amanhã pode estar mais ou menos, outro dia pode estar ruim. E você tem que saber lidar com isso. Você tem que ter, né, uma diversidade para você entender isso. Que nos momentos ruins é que você vai ter que usar a fé e entender que aquilo está te servindo de lição para alguma coisa. E nós temos que, dentro disto, programar a nossa mente para que nós não sejamos influenciados por essas coisas cotidianas deste mundo materialista, né? Nós temos que ter a nossa mente equilibrada, o nosso objetivo de vida, que foi o que eu falei, né? A luz lá no fim do túnel, e prestar um pouquinho mais de atenção àquilo que nos faz bem. Sabe? Tem muita gente que de repente faz aquilo para que as outras pessoas gostem dela, mas na verdade você não está sendo você próprio. E lá na frente, de repente, você vai se frustrar, porque aquilo que te sustenta, que as pessoas sustentam em você, que te enaltecem, né? De repente uma hora pode acabar. Como por exemplo os sertanejos, os cantores, os músicos. Todos querem atingir o sucesso, todos querem ser aclamados, querem vender shows, vender discos, tudo. Mas o difícil não é chegar até o sucesso. O difícil é você manter o sucesso. É você manter uma agenda de show, você estar longe da sua família, você ter que aguentar pessoas
te rodeando, você viajando, correndo risco, não dormindo direito, enfim, isso que é o difícil. Chega lá na frente, vou usar o ditado popular e usar uma expressão popular, um artista popular para dizer, por exemplo, Gustavo Lima. Vocês conhecem o Gustavo Lima? Muito bem, o Gustavo Lima esses dias, alguns podem ter acompanhado, ele disse que era o último show dele em tal cidade, que nunca mais, a Terezinha gosta. A Terezinha gosta do Gustavo Lima e do Thales e Thiago. O que acontece? Ele falou que estava extasiado, estava cansado. Ou seja, uma pessoa que passou até fome, lutou tanto para chegar até aquilo, em determinado momento a pessoa não consegue mais. Na hora que ele tava no auge, então, será que é importante isso mesmo? Né? Será que na hora ele se tocou, poxa, isso não é o importante para a minha vida? Será que eu tive que chegar até aqui para eu entender isso? Né? E nós? Até onde nós temos que chegar ao nosso limite para que nós possamos entender o que é bom e o que é ruim para nós? Será que nós temos que dar um passo perto da ponte, se arriscar um pouquinho mais e de repente cair ou não? Ou esperar, estudar, entender realmente o que você quer, o que é bom para você? Ou será que nós vamos ser manipulados pela mídia, pelo materialismo, né? De ter a roupa da delegada Elô, de ter o cabelo da Morena, de ter isso, de ter aquilo? Será que nós vamos, né, aguentar, sustentar isso até quando? Então, nós remitimos novamente. A espiritualidade, Jesus em si, não precisava ele ter morrido na cruz. E muitas das coisas que as pessoas dizem a respeito, Jesus, muitas coisas são inventadas pelo homem. É historinha de ficção, é o Harry Potter, é a Lua Nova lá dos vampiros. São coisas fictícias, inventadas, né? Não é porque de repente está escrito na Bíblia, como o nosso irmão disse na palestra passada, que eles escreveram, tal, que realmente é aquilo em si. É uma forma que a gente lê de repente, você interpreta de uma maneira diferente. Nós temos uma interpretação diferente da vida. Se nós estamos num momento feliz, alegre, e uma pessoa escreve algo que ela escreveu, que acha que é legal, se você está triste, você vai interpretar de um modo triste. Se você está alegre e a pessoa escreveu de uma forma triste, você vai interpretar de uma forma alegre e a pessoa vai se sentir ameaçada porque você respondeu de uma forma alegre, mas ela está triste. São sintonias diferentes. Então, por isso que nós temos que compreender um pouquinho essa nossa existência, para que a gente não sofra desnecessariamente, sem motivos. Essa é a nossa realidade, essa é a grande verdade. E como que nós vamos aprender isso, minha gente? Nós temos que nos identificar dentro de uma religião que abra a nossa mente, não que feche, né? Não que feche, que diga, que dite a você, ó, isso é certo, isso é errado, isso é aquilo, isso é outro. Mesmo que dentro da casa espírita. Se algum dia alguma pessoa chegar e falar, é proibido isso, é proibido aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Na hora você fala, ó, não é assim, vamos discutir isso certinho. Uma coisa é disciplina, a outra coisa é você editar regras, né? Isso são coisas totalmente diferentes. Você não pode impor uma coisa assim, você não pode cobrar uma coisa. Até porque nós não somos pessoas já prontas, preparadas para a vida. Nós estamos aprendendo. Tanto o pastor, o padre, o presidente da casa, o doutrinador, o médium, nós estamos em eterna evolução. Até os espíritos de luz que vêm da comunicação aqui, eles estão evoluindo. Nunca, jamais vão deixar de evoluir. Mesmo os espíritos que estão na perfeição estão sempre evoluindo. Sempre evoluindo. E muito dessas coisinhas superficiais da nossa vida, elas vão sumindo à maneira que nós vamos evoluindo, que nós vamos deixando de ser ignorantes, né? Como por exemplo, muitas coisas que acontecem, ditados de médico que fala, não coma manga com leite, porque você vai dar não sei o que. Não tem nada disso. Isso foi a sua tataravó que disse para sua avó, que disse para sua mãe, e sua mãe disse para você. Por quê? Mas de repente ela não queria que você comesse manga com leite à noite. Existe isso, Dona Gertrudes, qual que é o nome da mãe da senhora mesmo? Gertrudes, ela está aqui, né? Dona Gertrudes falava isso para a senhora, coma leite com manga porque faz mal. Hoje tenho certeza, ela está aqui, ela deve estar sorrindo e está falando,
Hoje eu sei que não tem nada a ver. Então, pode falar, dona Silvia. Eu sou como meu. Mande tomar um copo de leite. Mas morreu? E agora? E agora, José? E agora? E agora, José? Ele foi pro hospital, teve que fazer lavagem. Pergunta pro Vai. Tem que tomar chá de jornal, não foi? Eu dei chá de jornal, porque eu morri. Então, gente, eu vou reverter o negócio. Vou falar o seguinte: depende do organismo. Não. Eu acho melhor que eu acho que era melhor não ter pedido a opinião da dona Silvia. Perdão, gente, vamos escutar ela falar. Ele tá me envenenado, não tá? Tá. Agora o jornal, o veneno foi mais forte, porque ele envenenou o jornal. É igual... Chá de jornal não é remédio, não, gente. É veneno. Ela deu veneno pra cortar o veneno. O doutor falou, você só... Você não vai tomar chá de jornal de veneno. Então, gente, olha só. Ordem no tribunal. Ordem no tribunal. Vamos fazer o seguinte, ó. Tá ali o meu querido amigo farmacêutico. O organismo, tudo existe uma exceção, certo? Como, por exemplo, as alergias. Tem pessoas que têm alergias à lactose, por exemplo, a leite. Tem crianças que nascem que não podem tomar leite a vida toda, a não ser que tomam a vacina. Tem pessoas que têm a mudança do tempo, já é uma alergia, já deixa a pessoa já, né? Então, no caso, ela que deve ter sido uma alergia do nosso amigo lá. Mas eu quis dizer, ao entender assim, que são alguns ditados antigos que os nossos pais, nossos tataravós, nossos avós vão colocando na nossa mente e nós pensamos que de repente seja desse jeito, né? Então, o que acontece? Quando nós vamos fazer, por exemplo, catecismo, vamos fazer a crisma, ou tem, por exemplo, as religiões, vão dizendo muitas coisas, vão enchendo a cabeça daquela criança com muitas coisas desnecessárias. E a criança vai crescendo, né, pensando que aquilo é o correto. Só que, no decorrer da sua vida, vão acontecendo certas coisas, certas realidades, nuas e cruas, que a pessoa não consegue buscar algo sustentável disso dentro daquilo que ela aprendeu no catolicismo, no grupo jovem, enfim, até no espiritismo mesmo, tá? De repente a pessoa ela não consegue buscar uma sustentação dentro daquilo que ela aprendeu para ela usar na vida dela aqui. Sabe? Então, por isso que nós temos que ter a nossa personalidade um pouquinho mais avançada, estudar e procurar dentro da sua vida encaixar aquilo que te faz bem. Se o espiritismo te faz bem, você vai naquele segmento. Se uma igreja presbiteriana te faz bem, você vai na presbiteriana. E assim sucessivamente outras religiões. Porque cada um tem uma personalidade, cada um foi criado a uma maneira. Mas nós temos que buscar dentro daquilo, da espiritualidade, aquilo que nos faz bem. Para a gente conseguir ter uma sustentação, para nós levarmos a nossa vida regada a essa maneira. Não pensarmos que o nosso ditado tem que ser ditado pelas coisas materiais. Essas coisas supérfluas que acabam com um estralar de dedos. Até porque nós vamos desencarnar, seja rico, seja pobre, nós vamos, a carne, né, vai para o mesmo lugar. Não tem dessa, certo? Não tem dessa. Vai para o mesmo lugar. Então, o que importa, na verdade, é aquilo que você conseguiu construir dentro de você próprio, dentro do seu coração. Aquilo que você conseguiu amadurecer na sua vida. Sabe? Por mais que a sua mãe, que a sua tia, que a sua avó diga que isso é errado, procure você no seu entendimento, ver, estudar se isso de repente é errado mesmo. Por quê? Até porque eles viveram em outra época. Hoje tem iPhone, tem tablet. Naquela época não tinha nem telefone, né? E, por exemplo, a Bíblia tem um linguajar muito antigo daquela época. Hoje nós temos outro linguajar. Então, o linguajar assim mais contemporâneo, um pouquinho de entendimento, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma leitura mais apurada nos dias de hoje para que a gente possa entender. Mas é um resumo da Bíblia, mas para os dias atuais para que a gente possa entender. Até porque nós não íamos conseguir entender os ditados, as palavras que eles dizem. Ia ficar uma leitura meio que maçante, nós não íamos gostar de ler, não íamos querer ler. Então, dentro disso, nós temos que nos instruir. E mais do que isso,
compreender. Tudo isso eu peguei, falei, instiguei um pouquinho vocês, para que vocês possam, né, chegar nas suas residências e pensar um pouquinho nisso que foi dito aqui hoje, né? Não deixar que isso seja somente palavras. Nossa, aquele menino falou tanta coisa legal, mas o que ele falou mesmo? Sabe, você procurar entender e colocar em prática. Muitas pessoas dizem, saber o que é certo de fazer, o que tem que fazer, todo mundo sabe, o problema é pôr em prática. O problema é pôr em prática. Mas se você não pôr em prática, as coisas não vão funcionar, né? É você tentando, por exemplo, antes eu não sabia que existem só o azul, o amarelo, vermelho, azul, amarelo e vermelho. Eu pensava que existia cada cor, tipo assim, o verde é uma cor, o cor de rosa é uma cor. Ou seja, são essas cores todas misturadas que resultam em tal cor, no amarelo, no azul, no pink, sabe? São coisas que de repente a gente desconhece, mas se a gente não for atrás, não investigar aquela curiosidade, a gente nunca vai saber. Nós vamos morrer, desencarnar e nunca vamos saber, sabe? Então é isso, aquela coisa de buscar, de tentar, de querer saber o porquê que você está aqui. Não ficar, sabe, atentado somente a viver a sua vida como você tivesse de passagem. Como, por exemplo, os corintianos, torça pro Corinthians, vai lá, grite pro seu time, sabe? Extravase a sua ira, a sua alegria, mas não precisa usar de violência. Na hora que você voltar para sua casa, se mantenha no seu trabalho, na sua família, naquilo que você tenha que fazer para o seu bem. Não precisa você ficar acabando com o outro, marginalizando a sua vida, destruindo toda uma cultura em prol disso tudo. Tudo isso que está acontecendo no Brasil, por exemplo, vai ter a Copa das Confederações, junho 2014, vai ter a Copa do Mundo. Vocês acham que tudo isso é por acaso, essa tensão no Brasil? Não é só questão de, fulano vai dar balão aqui, fulano vai dar balão aqui. O Brasil não tem suporte para isso, não sei o quê. Não é só questão disso, gente. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Esse lance da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, apesar de utilizar uma forma fútil, que é o futebol, assim, fútil que eu digo, que não acrescenta nada na vida das pessoas, aquilo que circunda vai acrescentar. Muitas pessoas vão ter emprego, muitas coisas vão acontecer. A espiritualidade prepara tudo isso. Tudo que nós vivenciamos, por mais que nós pensamos que nós estamos no total controle pelo nosso livre-arbítrio, eles criam situações para que o nosso livre-arbítrio vá sempre pelo lado do bem, sempre pelo lado da evolução. Nós é que queremos ir para o lado ruim da coisa, né? Nós que queremos ir para o lado ruim da coisa. Por exemplo, eu posso ir num sábado no baile funk no Rio de Janeiro, mas eu posso ir numa igreja, orar, e depois sair com os amigos e divertir. Ou eu posso ir para o baile funk, não é seja só baile funk, sertanejo, o que for que seja, ir lá, beber até cair, arrebentar meu fígado, usar droga, arrebentar com os meus pulmões, com a minha vitalidade, né? Eu posso fazer isso. Esse é o livre-arbítrio, né? Tudo está à nossa frente. As nossas escolhas é que vão resultar daquilo que seja bom ou ruim. Então ninguém é culpado por nós fazermos isso ou aquilo. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Não existe aquela história, nossa, Deus está me castigando, hein? Pelo amor de Deus, só acontece isso comigo, só acontece isso comigo. Mas o que você está fazendo que está resultando neste castigo? Você acha que Deus está lá com a luneta? Terezinha, vou dar um bitucão em você, vou não sei o que, você não está fazendo coisa errada. Não é. Você entendeu? Deus está lá para curar as nossas dores. Ele não está para nos julgar, sabe? E o pior é que nós somos tão insignificantes, somos tão crianças, que nós achamos o direito de julgar o nosso próximo. Quem somos nós? Imaginem só, quantas galáxias não existem, quantos planetas não existem, sabe? Quantos milhões e milhões de seres ainda não existem? E nós achamos que nós somos donos da verdade, que nós somos donos da razão. Tem muitos patrões que acham porque tem uma conta bancária e tem um empreendimento, alguma coisa, que eles são donos da verdade, que eles são as pessoas, as melhores pessoas do mundo, que elas têm poder, que elas são isso. Nós não somos nada. Deus dá um bitucãozinho assim, opa, você acabou, amigão, já era. O que ele te dá, ele pode tirar. Está entendendo? Nós não somos nada. Por exemplo, a NASA vai lá, estuda, vai buscar vida em outro planeta. Nossa, olha, tem água, a Terra é arenosa, não sei o que.
Mas eles não olham para as pessoas que estão passando fome no planeta Terra. Por que a gente não cuida do planeta Terra primeiro, para depois a gente querer saber o que acontece? Tá entendendo, gente, a nossa mentalidade? Nós somos muito crianças, nós somos muito irracionais, sabe? Tem lá aquele país, Tahiti, tem um país que o Brasil estava prestando auxílio lá com as Forças Armadas, o Exército. Tá? Haiti, que aconteceu aquela catástrofe, o terremoto, os caras já estavam lascados. Foi acontecer um terremoto, acabou de arrebentar a boca do balão. E os caras estão lá procurar, que os Estados Unidos chegou primeiro na Lua. Não, foi a Rússia. Não, União Soviética. Gente, não, vão procurar vida inteligente em outro planeta. E as vidas aqui? Sabe? E as vidas aqui? E o Haiti? E essas pessoas na África, as pessoas que passam fome? Sabe? Os bolivianos, um país tão difícil, tão complicado. Poxa, por quê? Sabe? E os Estados Unidos, eles querem um mundo só para eles. Eles querem um McDonald's só para eles. Por isso que eu acho, o McDonald's lá deve ser desse tamanho lá nos Estados Unidos, eu acho. E aqui pra nós é desse tamanhozinho, velho. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa? Já comeu lá? Ai, pessoa chique e elegante, ó. Então, é isso que nós temos que entender, sabe? Procurar saber qual que é a nossa missão aqui. Não adianta a gente querer olhar lá no vizinho. Nossa, a casa do vizinho tá suja. Nossa, olha que pia encardida. Nossa, ele tá fazendo churrasco, não tem nem dinheiro, tá fazendo churrasco. Mas e dentro da sua casa? Como é que estão as coisas, hein? Hã? Como é que está a sua residência, o seu convívio com os seus filhos, o seu convívio com os seus pais, né? Então, isso que nós temos que entender. Primeiro temos que arrumar a nossa casa. Depois, se a gente puder, a gente ajuda a outra casa. Se a gente não puder ajudar, não vamos atrapalhar também não. Não existe aquela história, o importante é participar, atrapalhando, ajudando. O importante é participar, não é. O importante é ajudar. Então, pessoas felizes, essa é a nossa realidade. Procurar entender o que nós estamos fazendo aqui. Cada um tem uma missão contigo próprio. Não é a missão com fulano A, fulano B. Não é a missão, vou ser o médium Chico Xavier, vou levar multidões. Você pode ser, mas faça por merecer. Faça aquilo que você queira. Não vai querer ser o médium Chico Xavier para você ganhar status. Até porque Chico Xavier nunca quis status, nunca quis dinheiro. Ele desencarnou de uma forma com o seu sapatinho, com a sua roupinha simplesinha, na sua caminha. Não era nem box, né? Aqueles colchão de mola antiga ainda. Enfim, daquela forma simples. Então isso que é a nossa verdade. Você viver de bem contigo mesmo de uma forma simples, procurando entender o que é melhor para você. Não é o que fulano acha melhor para você. Isso, se nós conseguirmos levarmos a pé da letra, nós vamos evitar muitas dores. Nós vamos evoluir numa velocidade incrível. E nós vamos morrer. Todos vocês entendam que nós vamos morrer. Espírita gosta de dizer desencarnar. Então tá, nós vamos desencarnar, tá? Nós vamos desencarnar. Então, faça valer a pena. Aprenda o que você tem que aprender. Estude o que você tem que estudar. Sabe, evolua. Não seja o que as pessoas queiram que você seja. Seja você. Por isso que você é especial. Porque você é único. Não existe nenhuma outra pessoa igual a você. Sabe, pode existir parecida, mas igual a você não existe. Então essa é a realidade. A gente entender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Certo, gente?